Fazia tempo que eu não gravava dentro do carro, não é verdade? Eu sou o Renato Alves, corretor e designer de interiores aqui em Orlando, e hoje você vai ver comigo uma casa linda em Lake Mary que nós vendemos para um cliente brasileiro. Depois da vinheta. Então, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se você tiver um minutinho aí, uma história um pouco longa. É o primeiro dia que eu trabalho, acho que em 2 semanas. Eu fiquei doente. E eu só vou contar pra vocês, não é pra você ficar com pena de mim não, tá? É pra você olhar pra sua vida também e ver se você não tá fazendo a mesma coisa que eu. Nós ficamos muito ocupados em fevereiro e março, a ponto de eu trabalhar 27 dias sem ter nenhum dia de descanso, sem ter nenhum dia de folga. Eu trabalhei todos os sábados, todos os domingos, por 27 dias, longas horas, 10 horas, 12 horas, 14 horas. E aí chegava em casa cansado, não tinha energia para fazer comida, come fora, come no McDonald's, come não sei onde. E aí o que aconteceu? O meu corpo disse para mim, para, eu vou botar você na cama para você parar. E aí eu fiquei doente. Então, assim, e quando você fica doente, você dá valor à saúde, né? Eu tava abusando do meu corpo, no sentido de usando assim, sem fazer exercício, sem se alimentar direito, sem dormir direito, sem ter descanso mental e físico também. E aí aconteceu que eu fiquei doente. Então eu tive até que fazer uma cirurgia na terça-feira passada. Mas agora depois de 7 dias foi uma coisa pequena, tá? Depois de 7 dias eu já tô de alta e já tô 90%. E vou gravar uma casa para vocês verem hoje, que é uma casa que nós vendemos para um cliente do Brasil. Esse cliente ele veio por recomendação de um outro cliente e ele falou que ele queria uma casa de até 1,5 milhão, 1 milhão e meio e tal, mas que ele queria que fosse uma casa com um lago, ou uma casa que tivesse uma floresta, ou que fosse uma chácara, um negócio assim. Se bem que ele não vai morar aqui, vai ser uma casa de férias. E aí nós começamos, né, como que nós trabalhamos aqui? Uma vez que eu faço a reunião com o cliente, eu fiz a reunião online com ele. Depois que eu fiz a reunião online, aí ele cai na mão da equipe, a equipe cria um grupo, e aí o Ricardo e eu e eles, tal, nós começamos a colocar imóveis nesse grupo. Até o dia que ele vinha para olhar esses imóveis, ele fez questão de vir. Eu vou falar para vocês, de 10 imóveis que eu vendo, só uma pessoa vem ver o imóvel antes de comprar. 9 compra de olho fechado e confia em mim. E nunca tive nenhum cliente que falou, me arrependi de comprar. Então, ele veio
E aí nós selecionamos 4 casas para ele olhar num dia só. 5 casas, mas uma acabou sendo vendida no mesmo dia, na noite anterior. Então nós visitamos 4 casas. Todas assim do jeito que ele queria, mas que precisavam de reforma, porque casas assim nesse valor, por exemplo, se ele tivesse me dado um valor de 3 milhões, eu achava uma casa linda, maravilhosa lá em Windermere, na Porta do Lago, mas com um valor de até 1,5, já não são alguns lugares só que nós conseguimos naquelas condições. Todas as casas tinham alguma coisa para fazer. Nós vimos uma que parecia que era um bosque, parecia que você estava dentro de um bosque. E então, e ele ficou entre essa e a última. A penúltima, que é essa do bosque, ela custava 990 mil, mas ela precisava de uma reforma igual a casa do Renato Rosa, precisava de uma reforma assim dos pés à cabeça, precisava arrancar tudo e começar tudo do zero. E a última casa, que é essa casa de Lake Mary, ela estava 1.400.000, também precisa de reforma, mas não precisa de tanta reforma que nem aquela outra, que ela já é muito bonita. Depois ele olhou, ele pensou, ele ficou pensando, e aí ele decidiu por essa, e nós conseguimos um desconto de $75 mil para ele, para pagamento à vista. Pagamento financiado, o desconto é bem melhor. E assim, eu fiquei surpreso com o desconto, é um desconto bem alto, né? 1.325.000 foi o que ele pagou pela casa. A casa fechou hoje e eu já fui buscar as chaves da casa de manhã. E você vai ver conosco agora essa casa em Lake Mary, tá bom? Pessoal, essa casa é uma casa de 420 metros quadrados, ela tem 4 dormitórios, 5 banheiros, um escritório, piscina, garagem para 3 carros, e ela foi construída no ano de 2000. Ela só tem 26 anos, é quase uma adolescente. Tem um jardim lindo, maravilhoso. Se você puder olhar aqui na fachada, que estilo é essa casa, Renato? Essa casa é um estilo mediterrâneo, né? Como é que você sabe que uma casa é estilo mediterrâneo? Primeiro, ela tem
telhas de barro. Aqui as telhas, já expliquei para vocês, as telhas não são de barro, as telhas são de concreto e ela é pintada para parecer que ela é de barro. Depois vai chovendo, vai criando limbo, essas coisas, ela fica parecendo uma telha de verdade mesmo. E essas telhas são pregadas, parafusadas e até costuradas no madeiramento, tá certo? E você sabe que ela é mediterrânea porque tem aqui o Juliet Balcony. Você pode perceber que geralmente os telhados são em água sem beira. Lembra do sem eira nem beira? Sabe o que significa isso? A beira é o beiral e a eira é aquilo que fecha o beiral para que os passarinhos não entrem dentro. Então, quando falava que a pessoa não tinha eira nem beira, é que ela não tinha postes nem status, tá certo? Então, os telhados das casas mediterrâneas geralmente não tem beira, não tem beiral, né? Eles são mais fechados aqui. Esse aqui tem, mas ali já não tem. Eles usam bastante arco, bastante janelas redondas, até você pode olhar aqui como é que chama isso aí no Brasil? Aqui chama shutters. Não é persiana, veneziana, que fecha a janela por fora, não lembro mais como chama, mas até isso é em arco. Então vamos lá, a casa tem um nome. Você sabe que eu esqueci de falar qual era o nome da minha casa, né? Lembra que eu falei no vídeo, o Renato Responde, falei eu vou falar o nome da minha casa depois? O pai do Alex, o nome do meio dele era Wayne, David Wayne Howell. E o Alex é David Alexander Howell. E eu sou Renato Silveiro Alves. E o Alves em Howell não combinava para botar o nome numa casa. Então nós pegamos a metade do meu nome do meio com a metade do nome do meio do pai dele. Então o nome da nossa casa é Silver Wayne. The Silver Wayne House, 1979. E essa casa se chama Vila Riso Lago, que deve ser Lago Raso, né? Lago Raso. Então assim, mas não é italiano? Talvez o nome seja italiano, mas assim, o estilo mediterrâneo tem bastante na Itália também. Então vamos lá ver esse imóvel. Bem-vindos! Desde o momento que eu entrei aqui com o meu cliente, ele já gostou da casa, ele olhou assim, porque de cada janela dali você vê o lago. Então eu falei para ele assim, imagina isso aqui um dia de chuva, chovendo, assim, você olhar a chuva caindo no lago e também assim os patos, os bichos, e ele ficou imaginando e ele gostou. É lógico, precisa arrumar algumas coisas aqui. Ele ainda não sabe o que ele vai fazer com a casa, ele não sabe se ele vai reformar ela inteira, se ele vai só pintar e botar móveis, se ele vai alugar anual, se ele vai alugar só para clientes nossos que vêm procurar casa, vem e fica aqui. Então ele não sabe ainda, mas a casa fechou hoje, nós pegamos a chave hoje. Então tem partes, por exemplo aqui, olha só, esta sala de jantar, ela tem carpete, né? Não é uma ideia terrível, uma ideia de jirico, colocar carpete numa sala de jantar? Mas Renato, você também não coloca tapete na sala de jantar? É verdade, eu coloco. Então eu também tenho uma ideia de jirico. Mas eu vou te dizer uma coisa, o tapete na mesa de jantar fica bonito. E o tapete é uma coisa assim, nós pagamos uns 350, 400 dólares por tapete. Aquele tapete ficou velho, manchou, tal, você joga fora e troca. Agora um carpete que nem esse aqui, você vê que tá até manchado, né? Um carpete já é difícil, né? Para você tirar e lavar. Então, olha só os detalhes. Então ela tem mesmo esse estilo mediterrâneo. A corretora me disse que essa casa aqui, o construtor que fez quase todo esse condomínio aqui, ele fez essa casa para ele morar. Agora não sei se é papo de corretora, né, ou se é verdade, mas eu acho que talvez seja verdade sim. Então olha só o detalhe do teto, esse madeiramento, e aí você vê que as molduras
são bem clássicas, né? Bem altas. E tem esses dois pilares aqui que nem eu e nem o meu cliente gostou. Agora, eu não sei se dá para tirar. Eu acho que se eles fizeram uma viga de lá para cá, isso aqui deve ser oco. Mas eu tenho que chamar um empreiteiro aqui para ver se dá para tirar. Se pelo menos que tivesse um só de madeira bonita, né? Não esse daqui, assim, parecendo essa... E ele é bem oco mesmo, né? Parecendo essa coluna grega de plástico. E as paredes arredondadas, né? Quase tudo aqui é arredondado. As molduras. Então, olha só, isso aqui. Olha essa vista. As janelas são novas também. Já são de vidro duplo. Mostra lá, Dani, a vista. Então agora vamos começar esse tour porque são 420 metros quadrados. Aqui nós já vimos o hall de entrada, a pequena sala de jantar, aí tem essa escada aqui, isso daqui é um closet, tá? É um closet bem fundo. Poderia fazer um lavabo? Poderia, mas aí a gente está falando de uma reforma grande, porque daí eu tenho que cavar esse slab de concreto aqui, esse radier, e trazer o encanamento daquele banheiro de lá, para fazer um lavabo aqui. Dá para fazer, mas fica caro. Aqui é o primeiro quarto que nós vamos ver, não é um quarto, isso aqui é um escritório. Olha só que lindo! Mas esse carpete aqui tá parecendo um carpete de banco, né? De farmácia nos Estados Unidos. Então, algumas coisas, eu não mudaria muita coisa aqui, viu? Eu não mudaria muita coisa aqui, eu não mexeria nessas vigas. Eu colocaria um papel de parede bem bonito aqui. É lógico que eu acho que ele vai fazer o escritório dele aqui, mas eu colocaria um papel de parede bem bonito aqui, faria uma sala, talvez uma sala de TV, né? Mas esse carpete aqui, esses pisos, essas coisas, a gente precisa mexer. Precisa ser um piso só, né? Hoje não se usa mais. Vira para piso, troca para carpete, depois vira para piso e tem um closet. Ah, porque ele tem um closet, isso daqui é um quarto, tá? É um quarto, é considerado um quarto. Mas ele não tem privacidade, 1, 2, 3, 4, 5. Então esse aqui seria o quinto quarto, porque tem 2 aqui em cima, mais um lá embaixo, mais a suíte primária. Então são 5 quartos e 5 banheiros. E esse não tem privacidade porque está aberto aqui, né? E não tem banheiro também aqui. Virando para cá, você tem esse banheiro que é usado como lavabo, mas tem um chuveiro aqui. Então, quem ficasse naquele quarto usaria esse banheiro. Então, olha só. Me fala aí nos comentários o que você faria com esse banheiro. O que você faria? Você tiraria tudo isso? Essa planta de falsa aqui, artificial, tem que tirar, né? Mas e esse azulejo aqui, você deixaria? Eu acho que eu não mexeria, viu? Eu trocaria o vaso, porque é um vaso muito antigo. Os vasos de hoje, eles têm 17 polegadas. Esse vaso aqui é de 14 polegadas. Então, assim, uma pessoa de idade senta aqui, na hora de levantar é mais difícil, porque com o vaso mais alto, você levanta mais fácil. Eles colocaram uma pedra que parece ser um mármore polido. A luminária eu mudaria também. Você viu o detalhe da porta aqui? Mostra aí, Dani. Olha que lindo. Isso é um detalhe das casas antigas. Isso não se faz mais, esse vitral, principalmente em casa nova. Isso você não encontra mais. E tem em todos os quartos, ó. Antigamente, isso era usado para fazer com que entrasse luz em ambientes escuros. Então, por exemplo, quando você fechar essas portas, em vez deste pequeno hall ficar totalmente escuro, entra alguma luz, passa alguma luz de lá para cá. E essa daqui é a suíte primária. Então a suíte primária tem 4 janelas, né? Uma aqui, uma ali, outra aqui e outra aqui. E aqui também você vê o lago.
né? Então olha só que delícia. E assim, não é só o lago, né? Se fosse um lago, porque tem lago aqui em Orlando que é feio, viu? Tem lago que é feio, cortaram todas as árvores, é um matagal, a coisa tomou conta, assim. Então, quando é um lago bonito, assim, com árvores e gramado, aí é realmente bonito. Aqui tem um pequeno closet, que a gente nem precisa fazer muito alarde, ainda tem aquelas madeiras. Lembra do filme do Texas, que eles fazem esse madeiramento aqui até hoje lá no Texas? Isso aqui fazia na Flórida no ano 2000, depois disso não se fazia mais, não se faz mais. E aqui, esse lugar aqui é onde vai ficar a cama, certo? Só que eu acredito, Dani, que talvez não caiba uma cama king dentro desses pilares aqui. E eles fizeram um pilar com um arco e fizeram a moldura, que é super alta, atravessar o arco. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Essa moldura é de pedra-sabão. Ela é de pedra-sabão. Depois vê se você consegue dar um close nela, Dani, para você mostrar os furinhos. Para você mandar fazer uma frente de lareira de pedra-sabão, fica 4 mil. Quanto que você não acha que mandou ficar fazer essas molduras todas de pedra-sabão? Uma nota, né? Uma fortuna. Aí vamos ao banheiro do ano 2000. É que a gente fala assim do ano 2000, parece que foi ali atrás, né? 26 anos atrás. Olha, uma coisa do ano 2000 já está totalmente desatualizada. Mas olha que linda a vista. Linda, né? Linda. Mas olha, é assim, por isso que quando você vai fazer um banheiro, você não pode seguir as tendências e a moda, porque depois passa o tempo e ele fica desatualizado. Se esse banheiro tivesse sido feito com mármore branco, sem esses azulejos mediterrâneos, sem essa cor que era moda na época, ele estava até hoje atual, né? Por isso que quando eu faço os meus, eu tento fazer sem tendência, porque daí ele dura décadas Mas assim, não tá ruim, né? Não tá ruim. Eu acho que se ele for alugar, dá para trocar essas luminárias que são feias, né? Tirar esses bandôs dessas cortinas, trocar essas persianas e fazer ficar bem mais bonita a banheira. Eu gostei, olha só. Parece que você tá dentro de uma concha, né? Eu vou ter que entrar aqui, que tá me incomodando essas janelas fechadas aqui, ó. Olha só que lindo. Nossa, parece que você tá dentro de uma concha, né? Você é uma pérola. Mas é uma banheira hidromassagem, né? Uma banheira de jatos e deve ser muito confortável. E aqui do lado tem mais um outro closet. E deixaram uma obra de arte aqui. Você quer, Dani? Jardim de Paris. E olha só aqui que legal, Dani, que eles fizeram. Eles botaram madeira, que aqui é onde vão as roupas, né? E aonde você pisa carpete. Então assim, você sai da banheira, pisa nesse chão geladíssimo, descalço, e aí você vem e pisa aqui no carpete quentinho. Teria que ter um tapete bem grande assim, né? Pra você, que nem na minha casa. Na minha casa eu tenho um tapete grande, então eu saio do chuveiro, piso no tapete de toalha molhado, daí eu tenho outro tapete, quando eu entro no closet tem outro tapete, então eu não piso no chão gelado, porque eu não gosto de pisar no chão gelado. E aqui é esse é o quarto do vaso. Onde será que é? E tem até uma barra ali, você viu, Dani? E esse daqui, Dani, olha, se ele fosse fechado até lá em cima, ele seria um quarto de banho, né? Mas do jeito que ele tá, o vapor sai todo, você morre de frio aqui dentro. Ainda aqui aberto, ó. Nem vidro tem aqui. Mas olha o carnaval aqui dentro. Vem cá, então isso aqui talvez ele queira arrumar, né? Isso aqui era uma tendência da época, esses cordões aqui. Mas aqui um negócio de shampoo, um negócio de toalha aqui dentro. Você vai se molhar, você vai molhar a toalha todinha.
Mais um de sabonete, mais uma barra aqui. Né? Então assim, isso aqui talvez eu acho que ele vai querer fazer alguma coisa com isso. Vamos lá no segundo andar. Então já vimos essa parte da casa. Ah, e aqui é o quê? O que você acha que é aqui, Dani? Isso, aqui é a sala de estar formal para receber as visitas, tal coisa que não se faz mais hoje. Né? Todo mundo fica na cozinha. Ah, olha que legal esse balcão. Ah, que vista linda. Olha só, não é? Pé direito duplo. Aqui acho que devia ser um tipo de uma sala de leitura, né? Um sofazinho assim para você ler as coisas, ler as revistas de design. Tem até uma tomada aqui. Isso aqui tem luz por dentro. E aí você vê o pico da casa aqui, né? E o pé direito. E ali é a sala da família. Então vamos olhar aqui o primeiro quarto. Não tem luz? Tem. Espera aí que eu vou acender. Aqui. É uma branca e uma amarela. Ai, que charme. Né? Tem um closet desse lado. Mais um desse lado aqui com uma janelinha, olha. Olha que bonitinha. É aquela janelinha da frente da casa. Ah, eu nem deixava essa cortininha aqui. Eu já deixava aberto mesmo, assim. Não é? Deixa eu fechar aqui. E esse banheiro deve ser um banheiro Jack and Jill. Ah, olha, eu vou falar pra você. Eu gostei desse papel de paredes. Eu gostei dele. Você tirava, Dani? Você tirava, né? Não sei, talvez não. Eu gostei. É bem assim, vovó, né? Tá bem vovó. Não tá assim, se for duas crianças, essas flores aí não tá combinando nada. Mas tem uma banheira com um box de vidro temperado. O chuveiro também em arco, com a janelinha em arco. Essa janelinha aí precisa... Essa daí precisa arrumar, né? Aqui é o quarto do vaso, com uma janelinha também bem bonitinho. Tudo bem bonitinho. E aqui, vamos lá. Tem duas pias. Então quem tá nesse quarto usa essa pia. Quem usa outro quarto usa outra pia. E aí eles usam a parte comum ali. E esse aqui é o outro quarto. Esse teto aqui é de 8 pés. É aconchegante, né, Dani? Pro quarto é aconchegante. Para você pôr uma cama mais alta, assim, você fica super aconchegante. Acho que dá um aconchego bem gostoso. O que é isso aqui? Alguém sabe o que é isso aqui? Deixa aí nos comentários. Pra que serve essa... Será que é uma simpatia, alguma coisa? Não tenho ideia. Então aqui tem 2 quartos com banheiro Jack and Jill. Dá pra fazer 2 banheiros? Dá. Custa, mas dá. Tá bom? Custa, mas dá. Vamos lá? Então agora nós vamos ver a sala da família. Aqui tem... O que é isso aqui? Um nicho, né? Ah, então aqui tem a lareira. Essa lareira não é de verdade, é uma lareira a gás. Mas ela aquece, viu? Mas se a lareira a gás vai pra onde? O fogo não, só vem pra frente mesmo, né? O calor só vem pra frente. E aqui tem esse buraco aqui, deixaram essa estante aqui.
E aqui você tem essa vista. Depois nós vamos lá fora. Mas agora, sabe o que eu achei uma judiação? Até falei pro cliente, Dani, por que eles não fizeram essa porta até aqui, né? Se ele fosse reformar essa casa, a primeira coisa que eu ia fazer, eu não ia trocar por uma porta, porque essa porta é cara e ela tá nova. Para botar uma outra porta aqui desse tamanho ia custar 30 mil. Eu botava uma janela aqui, comprava uma janela pronta, que não abra, só uma picture window. Picture window é aquela que ela é só um vidro fechado, porque aqui quase não se abre a janela mesmo. Colocava uma desse lado e uma desse lado, aí você teria a vista toda. E ali abre para a cozinha. Deixa eu... olha só, Dani. Lá é o balcão. Olha que bonito essas coisas de ferro, nem sei se faz mais hoje, viu? Aí no Brasil é fácil você encontrar um ferreiro. Chama ferreiro? Acho que chama ferreiro, né? Aqui tem um nome que eu não sei, acho que é Manser. Alguma coisa assim. Hoje é dificílimo achar e uma fortuna. Vamos na cozinha. Deixa eu ver se eu consigo acender todas as luzes da cozinha. Olha, então. Aí já ficou demais, né? Assim, aqui eu não acho que eu mudaria muita coisa, não. Eu gosto desse balcão enorme aqui com essa pia grande e essa visão do lago, só que assim você vê metade do lago e metade de parede. Então por isso que eu falei que eu colocaria uma janela gigantesca ali para você ver o lago todo. Se você abrir tudo, você perde esses gabinetes aéreos. Então você tem que ver se você consegue viver sem esses aéreos. Por exemplo, pode tirar o menor e deixar o maior, né? Daí você abre um pouco para ficar um pouco maior, mas assim é muito bom esse balcão aqui. Esse fogão no meio da ilha aqui eu discordo. Eu acho, eu mudaria. Eu colocaria para lá, ou ali, eu daria uma... E agora me fala, essa moldura de uvas, né? Aquela coisa ali talhada em uva em cima do gabinete, você deixava ou você tirava? Eu acho que se a gente trocar a cor dos gabinetes e trocar esse granito aqui, que é bem de baixa qualidade, é bem baratinho, duvido. Por isso que às vezes eu fico pensando que talvez essa casa não era do builder, né, do cara que era o construtor, até porque ele não ia colocar um material desse, que é um dos mais baratos que tem, né? Ele ia colocar mármore, alguma coisa assim. Papel de parede acho que tá um pouco demais, né? Mas assim, se você pinta esses gabinetes, muda esse fogão de lugar, arruma, porque tem uma pantry grande aqui também, né? Uma despensa, tem uma despensa boa, né? Uma despensa boa, as portas são altíssimas, a guarnição aqui, olha, a guarnição das portas não é uma guarnição barata, é uma guarnição larga, os rodapés são altos. Essa aqui é uma mini chef sink, chef sink de preparo para não ter que ir lá. Mas assim, quem que coloca um lustre em cima de um fogão? Dá até para ver que tá tudo engordurado isso aqui. E aí como é que você tira a gordura? Você enfia na lava-louças? Você leva lá fora e joga um esguicho nela? Porque imagina você limpar tudo isso aqui que tá tudo cheio de gordura. Isso é uma ideia de jirico mesmo, né? Porque esse negócio aqui do meio, ele não chupa muito não. Eu já vi mostrando esse tipo de sucção. Você vê até no filme no Instagram lá, metade vai para cá, metade vem para cá. Então assim, vai e o vapor... Não precisa nem ser uma fritura. Se você estiver cozinhando macarrão e você pôs óleo na água, aquele óleo sobe, entendeu? Ele sobe, ele agarra na molécula e ele sobe. Então assim, tem uma geladeira muito boa, tem um forno muito bom, tem um micro-ondas muito bom e aqui nós temos a lavanderia. Olha só, que abuso é isso aqui, hein?
uma lavanderia desse tamanho, dá para fazer o dog shower, dá para colocar mais um outro forno aqui, dá para colocar mais outra geladeira, tem as máquinas, tem gabinete, ainda tem a janela ali para olhar o bairro maravilhoso, os cabideiros aqui que vão pro lixo, infelizmente, e esse papel também a gente vai ter que tirar. Mas é uma casa fantástica, fantástica. Se ela cai na minha mão, meu cliente, se você dá ela na minha mão aqui, se você me dá assim, ó, tá o cartão, você vê o que eu deixo essa casa. E essa sala de almoço aqui? Que charme é isso? Não é se colocar uma mesa de 6 cadeiras aqui, porque é a sala de jantar mesmo do outro lado de lá. Mas eu deixaria, eu sou contra a sala de almoço, mas eu deixaria essa sala de almoço aqui, porque olha o teto, Danny. É uma pena que eles fizeram de pinho, né? Porque o pinho é uma das madeiras mais... Então assim, esse teto aqui eu pintaria, tá? Porque não é bonito você ver esse pinho assim com todos esses nós. É porque o pinho tem muito nó. Esses pontos marrons assim são os nós. Eu não acho que fica bonito. E quando se inverniza o pinho, ele fica laranja. É como esses gabinetes, eles têm cor de laranja. Então assim, colocando uma pedra linda, maravilhosa aqui, juntando aquela ilha com essa, né? Daí pode até pôr o fogão em um exaustor aqui. E aí você pinta isso aqui. Aí vai ficar bonito mesmo. E eu deixaria essa sala de almoço aqui, porque imaginou você comer aqui toda tarde olhando para lá? Vamos em frente. Ah, aqui é o lavabo. E esse lavabo, ele tem saída para a área externa. Então olha só. Eles fizeram essa meia parede aqui. Quando você tem esse madeiramento que encaixa no outro aqui, que você compra e você encaixa um no outro, aqui nos Estados Unidos é chamado de B-board. Então isso é um B-board, isso daqui é um trim, T-R-I-M, trim. Às vezes ele é chamado também de chair rail. Por exemplo, se ele for na altura da cadeira, ele é chamado de chair rail, ou seja, é linha do trem, trilho da cadeira, porque quando você puxa a cadeira você não estraga a parede, ela bate ali na madeira, entendeu? Era feito para isso, então mas ele tem que ser mais baixo aqui, na altura do encosto da cadeira. Esse aqui é mais ou menos um wainscoting de B-board, e aí eles colocaram esse papel de paredes, tem a moldura de pedra sabão, só que daí passaram uma tinta nela, porque o bonito dela é ela ser fosca, né? Mas aqui dá para arrumar. Não tiraria esse painel não, só pintaria ele para ele não ser de pinos, né? E aqui tá tudo escuro. Aqui deve ser um closet, né? Closet de casaco, de mochila. Essa daqui a gente chama de landing table. Landing table. O que é a landing table? Você chega da garagem com um monte de coisa do carro, você põe aqui. E essa aqui é a junk drawer. A junk drawer é a gaveta da tranqueira. Tudo que cartão que alguém te deu. É uma chave do não sei o que. É um remédio, blá blá blá. Você vai, no final, isso aqui enche. Lá em casa é assim. A cada 3, 4 meses a gente esvazia a junk drawer. Tem 3 canetas, você não sabe aonde pôr. Você tem que ir lá em cima guardar, você enfia aqui. Essa daqui é a landing table e tem a junk drawer. Na nossa casa, eu já fiz uma landing table na saída da garagem, porque eu sei que vai deixar coisa em cima do balcão da cozinha, né? E eu não suporto. E aqui nós temos a garagem. Nossa, a garagem tá fedida. Eu acho que esse motor é novinho, porque nem barulho ele faz. A minha estala inteirinha. Olha que lindo aqui, Danny. Que delícia, né? Uma delícia. Então, essa garagem aqui é uma garagem para 3 carros. Só que eles construíram essa parede de madeira aqui
para fazer como se fosse um shopping do outro lado. Deixa eu abrir para você ver. Então virou aqui um tipo de um shopping. E você tem essa porta aqui que vai para o quintal, que você não precisa abrir a porta da garagem para ir para o quintal. Essa é uma porta super larga, ela é de 36, porque é para passar carrinho, passar coisas que é para entregar, máquina de lavar, coisas grandes. Mas uma coisa que eu notei aqui é que essas casas embaixo elas são de bloco de concreto, mas eles fizeram um estuco aqui, né, um reboco, que aqui nos Estados Unidos chama estuco, e eles pintaram e colocaram até moldura aqui na porta. Ó, Dani, na garagem geralmente o americano não faz nada. Agora, esse piso aqui também tem que refazer, tem que tirar essa parede aqui e deixar ela aberta mesmo para 3 carros, né? Vamos. Que nós ainda temos a parte de fora. E agora, nós vamos neste segundo andar. Então, olha só. Do lado de lá da casa, tem 2 quartos e um banheiro Jack and Jill. Aí a casa tem um pé direito duplo e desse lado de cá tem mais um quarto lá em cima com banheiro. Então eu fiquei pensando, porque tem 2 quartos lá, mais a suíte primária, 3, mais aquele quarto que é o escritório, 4, e esse daqui 5. Então eu fiquei pensando que quando eu vim aqui com o Alex falou que provavelmente esse quarto ali de cima é o quarto dos empregados, porque é um quarto gigantesco com banheiro, mas difícil americano ter empregado. Americano tem empregado, mas é num nível bem mais acima desse daqui, tá? Vamos lá. Isso aqui você vai ver, parece um seriado. Olha só, que gracinha. Isso aqui dá para um filho adolescente, né? Ficar aqui em cima sozinho. Um filho que casou e ainda está juntando dinheiro para comprar casa, aqui ele pode montar assim uma sala para ele, mais um quarto, mais um mini escritório, tem um banheiro, deixa eu ver o ar aqui. Tá no 78. Então assim, tem esse banheiro aqui e eles colocaram esse chuveiro que você compra ele pronto e monta aqui. Né? Se alguém ficar aqui pode usar, essa pia é bem baratinha, essa teria que trocar mesmo. Mas a porta, ó, por isso que eles... Não precisa abrir até lá, né? Ela podia bater aqui assim, então podia ser mais ou menos até aqui. Se bem que assim, melhor mesmo é você tirar tudo e começar do zero, né? Tira esse piso daqui, faz um chuveiro de verdade, faz uma pia de verdade. Eu acho que nem fica bom esse... Eu acho que o layout não tem o que fazer mesmo, né? Mas essa pia tá muito pequena, né? Principalmente para um casal. Mas legal. E aqui, olha que charme isso aqui. Você colocar sua cama aqui, uma televisão ali. Olha, Dani, que vista. Mostra bem aqui assim. Não sei se dá para ver no vídeo como é bonito. Olhada aqui. É muito bonito, né? E tem todo esse espaço aqui. Esse espaço pode virar uma sala de cinema, pode virar um estúdio, pode virar um estúdio de dança, de balé, um espaço de yoga, uma academia, não é? Pode ser um escritório e academia. Nossa, tem tanta coisa que dá para fazer aqui em cima. E todo lugar tem uma janela. Dani, olha. Todo lugar tem uma janela. E aqui você vê a casa toda. E aquelas janelas ali de baixo são as janelas da garagem, porque dá para você ver essa escada de lá da garagem. Bom, deixa eu... Cuidado. Vamos lá fora, finalmente. Primeiro nós vamos sair aqui na área fechada. Então essa área aqui, olha pessoal,
Dá para vocês verem quanto tá a temperatura agora, nesse momento. Olha aqui, 29 graus, quase 30 graus e úmido. Então esse aqui é o lanai, é um lanai grande, tem essas colunas aqui, mais aquele rebaixo. Tem arandela, tem uma pia ali com os gabinetes e ela é fechada com screen. Por quê? Porque como você está perto do lago, tem bastante mosquito, né? Tem bastante pernilongo principalmente, então dá para entender porque que eles colocaram a screen aqui. Agora vamos lá tomar sol, Dani. A piscina é lindíssima, o revestimento dele, olha, parece uma lagoa, né? E ela tem essa borda infinita aqui. Eles deixaram até o motor da piscina aí. Olha que charme! O ar-condicionado, as telhas, se precisar usar. Tem até esse pinheirinho aqui. Esse aqui é um sistema de purificação de água que já tem na casa. Então ele tira o calcário da água. E aqui é o portãozinho que dá ali para a driveway. Uma driveway grande, motor da piscina novinho. Esse ar-condicionado também eles trocaram agora, é novo. Só esse aqui que é velho. E olha só, eles têm essa pérgola aqui e eles plantaram, não é uma bugavilha. Se alguém sabe, fala qual é o nome dessa planta que eles colocaram aqui do lado, que ela fez essa sombra nessa pérgola. Geralmente as pessoas colocam bugavilha, mas a bugavilha tem tanto espinho, mesmo se você podar, os galhos velhos que caem, meus cachorros pisavam e gritavam, tomavam uma espinhada, assim, por isso que eu arranquei da minha casa. E olha só que legal você pôr umas cadeiras, um sofazinho aqui, né? Não é gostoso? E aqui pra cá tem mais um caminho. Olha, Dani, tem uma escadinha aqui, eu não tinha visto isso aqui. Aí a gente pode vir aqui embaixo e olhar a casa aqui do fundo. Olha só a casa, que linda, daqui do fundo, não é? Bom, entramos aqui porque lá fora tá quente e úmido e aqui tá fresco e seco. Olha isso aqui. Isso aqui nos Estados Unidos, ele é chamado de café curtains, ou seja, cortina de café. Você vai num café parisiense, onde tem as janelas assim, eles têm essas cortininhas, porque se a pessoa não quer que o pessoal de fora veja ela comendo, ou veja que ela tá falando com alguém que ela não devia, aí ela fecha. Então isso aqui é chamado de café curtains. Tem umas mais bonitinhas, não tão assim tradicional. E ela é de voal, né? E ela tem um peso aqui, ó. Ela tem um peso costurado aqui dentro para que ela caia e fique pesadinha. É bonitinha, porque dá uma certa privacidade aqui na hora de comer, né? Mas se bem que eu já falei para vocês, aqui nos Estados Unidos a pessoa passa ali, ela não olha dentro da sua casa. Não olha, de jeito nenhum. Bom, gente, nós vamos terminar esse vídeo aqui. Espero que você tenha gostado. Eu fiquei muito contente pelo meu cliente, porque nós olhamos pelo menos umas 50 casas online, né? E visitamos 4, assim, porque você não precisa olhar 50 casas, tá? Dessas casas,
que você olha, já tem umas que você sabe que você não vai querer. Ah, mas eu quero olhar. Mas é perda de tempo, gente. É perda, vamos se concentrar nas que você quer, porque depois, se você olha 10, 12, você esquece, mistura tudo na sua cabeça, você não sabe mais. Então separa 4, 5, eu diria no máximo 6, e nós olhamos 4 e ele realmente gostou dessa. Eu vi que nas outras, quando ele entrava, ele fazia assim, Quando ele entrou nessa aqui, ele sorriu. Ele sorriu, ele falou, uau, tal, as vistas, o lago, tal. Então eu fico muito contente que ele conseguiu encontrar e comprar a casa que ele gostou, né? Agora nós vamos ver o que vai acontecer com essa casa aqui, se ela vai ser feita só uma pintura básica, uma troca de pisos e mobília, ou se ela vai ser alugada, ou se ele vai passar férias nela. Não sei ainda, depois eu deixo vocês saberem, tá? Se nós formos fazer a decoração, provavelmente a gente mostra. Se bem que assim, nós não estamos mostrando muitas decorações, não. Nós fazemos bastante, mas como as lojas que nós compramos são as mesmas e não tem muita diversidade, não que as decorações fiquem iguais, elas sempre são únicas, Mas eu gosto de mostrar mais as casas à venda e as reformas, tá bom? Então, de vez em quando, a gente mostra uma decoração, tá certo? Então, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like aí e se inscreva no canal, porque toda semana tem 2 vídeos. Tem um na quinta-feira, às 18 horas, que eu mostro as casas à venda aqui em Orlando, o modo de vida em Orlando, as nossas reformas e talvez as nossas decorações. E no domingo, eu e agora o Alex, meu esposo, nós respondemos as perguntas dos brasileiros. Eu já respondi mais de 240 perguntas. E o povo continua arrumando pergunta para eu responder. E eu respondo com o maior prazer, tá certo? Então, se você tem alguma dúvida, pode perguntar, pode até perguntar coisa pessoal que nós respondemos. E eu vou te dizer uma coisa, este mês o Alex vai ter os 2 últimos finais de semana, pois nós estamos no mês de 5 semanas. Eu fiz 3, ele vai fazer 2. No mês que vem eu faço 3 e ele faz 1, tá certo? Vejo você então no domingo. No domingo nosso encontro é às 8 horas da noite, do horário de Brasília, e eu vou responder 4 ou 5 perguntas dos inscritos, tá certo? Muito obrigado de ter assistido e eu vejo você no domingo. Tchau, tchau. Antes de encerrar o vídeo,
eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.